Senhoras e senhores, bem-vindos para a nossa aula de Educação Física. Aula essa que damos continuidades aos jogos que estávamos trabalhando aulas anteriores, né? Então trabalhamos mímica, trabalhamos questão de jogos de dramaturgia, né, utilizado por atores, utilizados em ambiente profissional, que também podem ser utilizados na escola, né? Então hoje nós temos assunto novo a ser trabalhado também, que a grande maioria de vocês acredito que já deve ter brincado, já deve ter jogado já também, não com, às vezes com o intuito educativo, mas acabou praticando, realizando as atividades em casa mesmo, com os pais, com os amigos, enfim, seja lá a situação que for, mas é um assunto bastante comum, bastante utilizado que nós temos na aula de hoje, né? Então nós temos o assunto aqui retratado através dessas maquiagens, então nós já temos uma ideia do que é o assunto da aula, né? Então, maquiagem bastante característica, ideia de movimento, menos fala, então praticamente não existe fala, então não existe oratória no jogo de hoje, né? Então a ideia é demonstrar trazer o conceito, levar a ideia através de gestos, através de movimentos. Então este é o tema da aula de hoje, né? Então é um tema bastante antigo, criado lá com os povos antigos, né? Com os povos gregos principalmente. Então se você fizer um link com a história antiga lá, como início das civilizações, né? Então os povos gregos utilizavam muito de lutas, que nós já vimos nas nossas aulas, né? Então nós já vimos as lutas do mundo, né? Então a grande maioria delas vem da Grécia, vem de Roma lá, então dentro dos jogos que nós estamos vendo também, esse jogo especificamente da aula de hoje, vem do mesmo contexto, né? Vem da Grécia Antiga, então através do teatro, então as primeiras apresentações teatrais acabaram ocorrendo na Grécia Antiga, né? Então da onde vem a ideia, a origem do tema da aula de hoje, né? Então maquiagem, características, movimentos, não existe fala, então a ideia é replicar, passar o estímulo através de gestos. Este é o tema da aula de hoje. Bora para a nossa atividade então? Olha aí, temos uma atividade para início da aula, então nem tratamos o tema, mas já temos uma atividade. Qual que é essa atividade? Acredito que é uma atividade bem tranquila, bem fácil de vocês fazerem. Então temos o que aqui? Você sabe o que é mímica? Já realizou alguma atividade envolvendo essa técnica? Faz esse relato, relate lá o que é a mímica, se você já realizou essa atividade, o que realizou. Relata em seu caderno, relata lá, entre em contato com o seu professor, relata lá no Classroom, realiza atividades, entre em contato com a escola, se você está assistindo essa aula pela TV, entre em contato com a sua escola para buscar atividades, para devolver essas atividades. Então, faz esse relato, pensa lá, já voltamos.
Retornamos então, galera, com alguns apontamentos sobre essa atividade que era o quê? O que é mímica? Você definiria lá para você o que é a mímica, né? Então faz o relato, a resposta pessoal. Já realizou atividades envolvendo essa técnica? Acredito que a grande maioria de vocês realizou essa atividade envolvendo a técnica da mímica, né? Que é o tema da aula de hoje, né? Então faria esse relato, faz esse relato no seu caderno, faz os apontamentos, responda essa atividade pessoal, né? Então não temos correções para essa atividade, né? Então ficou a atividade para vocês. Espero que a tenham realizado, né? Então, entrando agora no contexto da aula de hoje, nós temos o quê? Temos um contexto histórico, então, como vocês bem sabem, então começamos com o contexto histórico para chegarmos na atividade em si, como é realizado no dia de hoje, né? Então, tudo isso daí, como vocês bem sabem, já viram nos outros temas de aula, né? Contextualizamos historicamente e vamos avançando, progredindo com o tempo, né, até chegarmos na atividade como ela se apresenta no momento. Então nós temos aqui um contexto histórico da mímica. Então a mímica teve origem no teatro grego e aparentemente teria sido bastante empregado no teatro de Dionísio, em Atenas, né, onde os atores, à luz do dia, portando máscaras, encenariam para cerca de 10.000 pessoas ou até mais nos festivais a Dionísio, né. Então as primeiras manifestações da mímica, de apresentações teatrais surgem na Grécia Antiga, né? Especificamente aqui a mímica no teatro a Dionísio, né? Então se vocês fizerem link com história, remetam lá às aulas de histórias que vocês tiverem, então as apresentações teatrais, as lutas eram todas feitas aos deuses, né? Então a Dionísio não era diferente, então essas apresentações ocorriam a ele e através dessas apresentações deu origem aos jogos teatrais, ao teatro, ao universo cinematográfico, às apresentações culturais, né? Então tudo isso aí deu origem dentro da Grécia, né, que é o berço da civilização, como vocês bem sabem. Então nessa época, a forma mais elaborada de mímica, a hipoteses, era representada por atores que se concentravam mais na construção e no desenvolvimento de seus personagens propriamente dito, né? Então o pessoal incorporava aquele personagem, ele representava o personagem durante todo o seu percurso, né? Então se ele começou a representar aquele personagem, ele levava esse personagem consigo por toda a vida, né? Então através da prática da mímica, né, elaborada da Grécia Antiga, que era a hipótese, as primeiras manifestações do teatro que existiram. Então, com frequência, um único ator representava vários personagens, né? Então, temos essa situação também, né? Além dele incorporar, ele acaba incorporando outros personagens e levava todos esses personagens consigo por toda a vida, né? O teatro grego floresceu entre os séculos V e século IV a.C., ali, né? Com a tragédia e a comédia. Então, origens do teatro grego, né? Século V, séculos IV a.C. Então, antes do nascimento de Cristo, né, nós já tínhamos as apresentações teatrais ocorrendo na Grécia Antiga, né? Então as primeiras formas de teatro que ocorreram. Posteriormente, né, com as conquistas, os romanos levaram a mímica para a Itália, adequando ao gosto do espetáculo entre os romanos, né? Com o tempo eles desenvolveram sua própria técnica, incluindo a pantomima. Então a pantomima nós vamos ver mais adiante o que vem a ser a pantomima, né? Então, que é uma forma de teatro romano, como nós sabemos lá nas guerras de expansões territoriais, que vocês viram em história também, né? Então tem muita coisa aqui na parte histórica que elenca com a disciplina de história que vocês viram lá, as civilizações, as guerras que ocorriam essas civilizações, né? Então, o pessoal, a expandir seus territórios, né? A ideia era expandir território, quanto mais território você tivesse, mais forte civil e militarmente você seria, né? Então a ideia era justamente essa, né? Então com o avanço de impérios, né? Às vezes culturas ali acabam se fundindo a cultura de um povo com outra, né? Então os romanos levaram a ideia do teatro grego para eles, né? Acabaram amadurecendo, melhorando ali as situações, né? Então tudo isso aí ocorre também, o choque cultural, né, ocorreu entre os dois povos, né? Acaba melhorando e chegando ao conceito que nós temos também da pantomima, que é uma das técnicas da mímica. Então adiante nós vamos ver o que é a pantomima. Então com a queda do Império Romano, né, a Igreja Católica proibiu a mímica e fechou os teatros. Mesmo assim, a forma de arte sobreviveu. Na Idade Média, a mímica tornou-se um dos fatores mais importantes de atuação no teatro e no circo, né?
foi utilizado muito na comédia dell'arte. Então a comédia dell'arte também era uma peça muito forte, muito difundida, né, na época, que também era utilizado muito da mímica. E aqui, como nós colocamos anteriormente, né, dentro da história, a mímica foi ali proibida pela Igreja Católica, como nós sabemos nos tempos antigos, nas civilizações, a Igreja Católica exercia uma forte influência nas civilizações, né? Então ela acabou proibindo a prática da mímica, né? Mas o pessoal acabava realizando essas atividades fora dos olhos da igreja, né? Então fugia do contexto, sempre teria que ser às escondidas, né? Porque se a igreja pegasse ali, ocorria algumas situações que os praticantes eram penalizados, né? Então, com a influência da igreja, eles acabaram proibindo a prática da mímica, mas o pessoal sempre relutou e estava realizando essas atividades ali às escondidas aos olhos da igreja, né? Então, isso daí também entra dentro do contexto histórico do teatro, dentro do contexto histórico da mímica. Bora para a nossa atividade, então? Contextualizamos historicamente a mímica, contextualizamos o teatro, como que surge estas atividades. Temos a nossa primeira atividade, nosso quiz. Então, atividade objetiva, anota lá, copia a atividade, responde, marca um X, interage no aplicativo. Temos o que aqui? Uma atividade objetiva. Qual é a origem da mímica? Então, a mímica tem origem no teatro chinês. Letra B, teatro romano. Letra C, no teatro japonês. Ou letra D, no teatro grego. Qual é a origem da mímica? Um tempinho lá, já já voltamos. E retornamos, pessoal, então, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Uma atividade bem tranquila, né? Origem da mímica. Resposta correta, letra B. Então, a mímica, como nós vimos lá, né? Ela tem origem no teatro grego. A partir do teatro grego, né? Houve a sua evolução, a sua divulgação, a sua difusão, né? Para outros impérios, né? Mas ela origina-se no teatro grego, né? Então, as primeiras técnicas da mímica vem do teatro grego. Resposta correta, letra D. Então, definindo agora mímica, né, nós contextualizamos historicamente a mímica, agora nós temos a definição de mímica, né, o que vem a ser a mímica. Eu acredito que a grande maioria de vocês já sabe o que é mímica, né, tem uma ideia de mímica, né, então vamos aprofundar ainda mais esse conhecimento, trazer mais elementos para melhorar ainda mais o conhecimento de vocês, a ideia sobre mímica. Então, a mímica é o quê? É uma forma de expressão baseada em gestos e movimentos corporais e fisionômicos,
Através da mímica, uma pessoa pode passar ideias e pensamentos sem usar a fala, apenas fazendo sinais. Então fica bem tranquilo, né, de como que funciona a mímica, né? Então a mímica não existe presença de fala. A ideia é o quê? É passar a minha ideia, passar às vezes ali um sentimento ou uma atividade, se for dentro de um jogo, alguma situação que está sendo colocada através de gestos. Então eu vou estar gesticulando tanto com as minhas mãos, com o meu corpo, vou estar expressando alguma situação na minha face, né? Então tudo isso daí entra dentro da mímica. Então dá para estar retratado nestas imagens aqui, né? Então nós podemos ver na primeira imagem ali pela situação, tapando os ouvidos, então retrata algo, né? Então não escuto. A segunda, tapando os olhos, qualquer situação, para não enxergar, né? Então tapa os olhos, sabemos que a pessoa ali a situação de não enxergar. E a terceira, tapando a boca para não falar, né? Então toda essa situação retratada através de movimentos corporais e fisionômicos. Então a ideia é justamente essa, né? Passar a ideia, ou trazer a ideia, passar o sentimento, passar algo que está sendo tentado, que é o objetivo daquela atividade, né? Através de movimentos corporais, através de gestos, sem o uso da oralidade, sem o uso da fala, né? Então não existe fala na mímica. A ideia é realmente retratar as situações através de gestos corporais, através de movimentos faciais e de situações, né? Então posso utilizar de todo o meu corpo. Como nós falamos em aulas anteriores, né, nós sabemos o quê? O corpo fala, né? Então através da fala do corpo, os outros, se for dentro do jogo, né, precisam adivinhar o que está sendo retratado, que é um dos jogos da mímica, né? Então definindo mímica aqui para vocês. Então, a mímica dentro da arte, nós temos duas situações, né? Então, ela está retratada dentro da arte, nós temos uma definição e temos também a definição em outro contexto. Então, dentro da arte, a mímica pode ser considerada uma arte, pois muitos mímicos apresentam shows utilizando apenas gestos e expressões faciais, né? Então, dentro do universo da arte, pode ser utilizado ali no teatro, por exemplo, que os atores vão estar representando aquela peça, aquela situação que pode estar ocorrendo ali através de gestos e expressões, sem o uso de fala, né? Que é dentro do teatro mudo, por exemplo, que existe apenas a situação de gesticulação, a situação de aspectos na face, né? De apresentação de expressões faciais, né? Então toda essa situação é retratada dentro da arte, pode ser explorada no universo teatral, por exemplo. Então uma das situações da mímica na arte. Então a mímica na arte é uma das formas de comunicação humana, normalmente conhecida como a arte de expressar os pensamentos e os sentimentos por meio de gestos. É no contexto das artes cênicas, que é o estudo da ação física do homem em seu meio, né? Então também, como já retratei aqui para vocês. Portanto, é uma classe de sematologia. Então tem tudo isso daí dentro do universo, do contexto mímica na arte, né? Então temos a situação da mímica presente na arte. Então tudo isso daqui está sendo retratado em um universo. A mímica sendo utilizada como forma de arte. A outra situação que nós temos é a mímica como brincadeira, né? Então, no primeiro, nós exploramos o universo teatral, o universo cinematográfico. Tem muitos filmes que foram gravados dessa maneira, né? Então, os filmes, se você remeter lá, por exemplo, o Charles Chaplin, que era um grande ator, um grande nome na época. Então, os filmes dele eram todos filmes mudos, né? Então, a ideia é o quê? A ideia dele era o quê? Repassar aquelas situações dos filmes dele no cinema que ele gravou, né? Através de gestos, de atitudes, de expressões, então sem a utilização da fala. Isso daí envolve a mímica. Não apresentou fala, então a ideia dentro do cinema, né? Do cinema mudo que foi retratado na época. Então nós tivemos a mímica na arte. Agora nós vamos tratar a mímica como brincadeira. Então é o que nós vamos retratar nas aulas de educação física, né? Então trazemos a mímica como jogo, como brincadeira. Definindo então, mímica na brincadeira é o quê? Também é muito usado como forma de diversão, né? Existem jogos infantis e adultos baseados no uso da mímica. Essas atividades lúdicas são excelentes para o desenvolvimento do raciocínio, expressão, melhorar o relacionamento intra e interpessoais.
É o nome de uma brincadeira tradicional na qual podem participar crianças, adolescentes e adultos. Então não tem restrição de idade a prática da brincadeira da mímica. Então pode estar sendo realizada em vários cenários. Em casa não é diferente, você pode realizar e muito a mímica em casa, né? Então temos a situação da mímica como brincadeira. Então dentro dos jogos aqui está sendo colocado aqui para vocês, né? Questão de diversão. E através da mímica então desenvolve-se N situações ali, né? Então é raciocínio, expressão, melhoramento de relacionamento, seja relacionamento interpessoal, intrapessoal, né? Então tudo isso aí é trabalhado na mímica também, né? Principalmente a questão de expressão, como os praticantes que vão estar ali precisam se expressar, você acaba desenvolvendo e muito as expressões corporais, né? Então tudo isso aí é trabalhado na mímica. Então aqui tem situações aqui para vocês, né? Retratado através de imagens, né? Como que ocorre a mímica, né? Então nós podemos ver através dessas expressões sentimentos que estão sendo retratados. Então aqui é uma maquiagem, é uma vestimenta característica de um elemento utilizado e muito da mímica. Nós vamos estar definindo à frente para vocês, né? Então através dessa situação, né? Situação ali universo imagens preto e branco, né? Com destaque apenas da rosa aqui colorida a vocês, né? Então através da expressão facial dele nós conseguimos ler, interpretar os sentimentos que estão sendo retratados, né? Segunda imagem, mesma situação, né? Então tem toda essa situação também de maquiagens utilizadas, exploradas, né, na mímica. Então dentro da mímica nós temos o quê? Estilos, né? Então nos estilos da arte, da mímica, encontramos duas abordagens distintas. A forma literal é uma delas. Então como que funciona a forma literal do estilo da mímica? Então, a forma literal é quando representa-se objetos reais e ações concretas, mais usadas na forma de comédia e normalmente com o mímico lidando com objetos e pessoas invisíveis, construindo sua dramaturgia, contando histórias e criando gags sobre objetos e coisas que não estão lá. Quase sempre esses artistas têm sua aparência inspirada no tradicional Pierrot, se utilizando da maquiagem branca sobre o rosto, né? Então aquelas imagens que nós vimos anteriormente especificamente do Pierrot, né? Então dentro da forma literal da mímica nós temos a utilização muito grande daquela maquiagem, né? Daquela maquiagem que é o que? Do Pierrot, né? Maquiagem branca sobre o rosto, geralmente é uma expressão mais triste. Então essa daí é a expressão do palhaço Pierrot. E a forma abstrata, então temos também a forma, primeira que nós vimos, a forma literal e depois a forma abstrata. Então a forma abstrata é usada geralmente para expressar os sentimentos e ou pensamentos de forma não linear ou concreta, isto é, sem a necessidade de explicar ao público com os gestos ou não de ser compreendido de forma literal, mas buscando expressar-se de forma mais intuitiva e complexa, né? Então na primeira nós tínhamos a forma literal, que a ideia é repassar realmente aquilo para o público entender o que está sendo repassado. Já na forma abstrata já pode haver mais interpretações, né? Então a apresentação não se preocupa tanto em passar a ideia correta, a ideia concreta, né? Então temos as duas formas, a literal e a abstrata. Então, definindo ali dentro da mímica, nós temos o mímico, né? Então o mímico é a pessoa que vai estar retratando a situação, né? Então o mímico é alguém que utiliza de movimentos corporais para se comunicar sem o uso da fala. A mímica, enquanto expressão artística, como no caso da dança, se apresenta de várias formas e estilos, sendo a pantomima a mais conhecida, na qual os artistas usam a cara branca e inspiram-se na figura do Pierrot. Novamente, nós trazemos aqui para vocês a figura do Pierrot, né? Então, dentro da pantomima, que é uma das manifestações da mímica, nós temos a presença deste palhaço novamente, né? Que ali entra dentro do contexto literal da mímica, né? Então, tudo essa situação retratada aqui para vocês. Esta imagem aqui é a imagem do Pierrot, novamente, né? Então para vocês aqui, colocada ali, cara branca, maquiagem, geralmente sua expressão é um pouco mais triste, uma expressão mais vazia, né? Então ele tenta trazer essa ideia ao espectador, ao povo que está, ao pessoal que está acompanhando aquela apresentação, se for de apresentação artística, né? Principalmente na apresentação artística nós temos a presença do Pierrot envolvido na pantomima.
Então, definindo aqui para vocês a pantomima, então o que vem a ser a pantomima, né? Então, é um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos, ou seja, é a arte de narrar fatos com o corpo, né? Então, quantas vezes essa situação não foi retratada ali em TVs, em cinemas e outras situações, né? Que é imaginar algo. Então, aqui entra dentro da parte literal da mímica também, né? Então, a pantomima utiliza a arte literal da mímica, que é a arte, né? Então, que é a apresentação teatral, e no imaginário, né? Então, a situação aqui está sendo retratada ali como se fosse uma peça, né? O mímico, que é a pessoa que está retratando aqui, geralmente lá, sua maquiagem branca, então inspirado no Pierrot, imaginando que ali haveria uma parede, né? A outra pessoa vem, acaba trombando contra essa parede. Então tudo isso daí acaba sendo o quê? Retratado no imaginário, tanto do mímico quanto do espectador, né? Então é imaginar situações, né? Está sendo colocado nesta imagem. Então fica bem claro aqui para vocês, fica fácil a situação da pantomima, né? Então utiliza-se, é uma forma de apresentação, né? Utilizando o menor possível de palavras, né? Não há presença da fala, apenas expressão gestual, como está sendo retratado aqui para vocês. Então a mímica ela vai possuir o quê? Muitas variantes, né? Mas basicamente consiste em o quê? Em uma pessoa ter que representar algo somente utilizando-se de mímicas, sem usar quaisquer códigos, letras ou palavras, né? Um personagem da sua escolha relativa a um assunto pré-determinado com os demais participantes. Então aqui nós entramos dentro do universo do jogo em si, né? Então nós saímos da parte da arte e entramos na mímica brincadeira. Então dentro da mímica brincadeira, a ideia é o quê? Passo um estímulo, vamos retratar um animal, por exemplo. Vamos retratar um animal, o animal é o cachorro. Então o mímico, que é o que vai estar responsável, vai ter que passar a ideia de um cachorro para os outros tentar adivinhar. Isso é um dos exemplos de jogo de mímica, né? Então, essa situação exemplifica dentro da brincadeira, como nós falamos anteriormente, no universo da arte e agora dentro do universo da brincadeira, né? Então, ali como já coloquei, pode ser um animal, um objeto, o nome de um filme, de uma pessoa, entre outros assuntos que podem ser trabalhados na brincadeira da mímica. Então, a mímica, continuando na brincadeira, né, o restante dos participantes deve, então, tentar adivinhar qual entidade está sendo comunicada pela mímica. Quem acerta ganha alguma forma de prêmio, né? As variantes podem incluir limite de tempo para se acertar, formação de grupos, penalidades para quando ninguém acerta, né? E outras situações, dependendo da criatividade dos participantes, né? Então, dentro do jogo da mímica, da brincadeira da mímica, né? Então, são várias situações que podem ser exploradas. Aí as regras devem ser acordadas antes da atividade, então nunca devo acordar regras no meio da atividade, então nunca, como nós sabemos, né, então não existe o quê? Não posso alterar a regra com o jogo em andamento, né? Então, antes de começar toda e qualquer atividade, determino as regras, converso com todos os participantes, criamos as regras, criamos a atividade e ali desenvolve-se esta atividade, né? Então, ali pode atribuir tempo, pode atribuir, limitar apenas animais, apenas expressões faciais, pode ser também sem usar a face, somente com gestos, né? Então, tem todas essas situações que podem ser trabalhadas dentro da mímica. É um jogo bastante interessante de estar sendo realizado em vários locais, né? Em casa não é diferente, né? Então, para passarmos o tempo que acabamos ficando em casa, né? Então o jogo da mímica pode ser e muito utilizado, né? Então tem a situação, vimos no contexto da arte e agora no contexto da brincadeira, que é o que nós podemos estar utilizando em casa. Nada impede que nós façamos a ideia da mímica arte em casa também, né? Então pode ser retratado, pode ser utilizado muito das técnicas da mímica no contexto arte, né, em casa também, né? Mas principalmente a brincadeira torna-se mais fácil, né? Pois envolve muito menos, o assunto é menos complexo, né? Não é tão complexo quanto por exemplo, montar ali uma peça, nem que seja uma pequena peça teatral, né, que vai estar expressando a mímica. Então, dentro da brincadeira. Aqui tem situação, então, retratado a brincadeira da mímica, né? Então gesticular para os outros tentar adivinhar o que está sendo repassado através de gestos e expressões. Então, fica tranquilo, através dessa animação, né, fica tranquilo, nós fazemos a associação também, né? Sei que vocês já associaram o jogo da mímica, né, mas a imagem
também retrata aí muito melhor, aumenta melhor nosso entendimento sobre o jogo da mímica, né? Bora para a nossa atividade então? Falamos bastante sobre as manifestações da mímica, né? Seja na parte artística, seja na parte da brincadeira, então temos as distinções da utilização da mímica, né? Dos movimentos utilizados. Temos a nossa atividade que fala o seguinte: atividade descritiva, então continua nas anotações do seu caderno lá, continua nas anotações e vai o quê? Definir o que é mímica. Com a ajuda dessa imagem, pega o caderno lá, defina mímica. Já já voltamos. Retornando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, que era o quê? Definir mímica. Então nós temos definição de mímica como sendo o quê? Então a mímica é uma forma de expressão
baseada em gestos e movimentos corporais e fisionômicos. Através da mímica, uma pessoa pode passar ideias e pensamentos sem usar a fala, utilizando apenas sinais, né? Então fica bem tranquila essa definição, né? Então utiliza apenas sinais, expressões fisionômicas ali, expressões corporais, né? Então não utilizo da fala. Definição de mímica, bem fácil, bem tranquilo essa definição. Bora para mais uma atividade então? Temos mais uma atividade agora envolvendo a mímica na arte, né? Na parte teatral da mímica. Então temos o quê? O que é a pantomima? Uma atividade para vocês descreverem, então, inspirado na figura ali do Chaplin, defina o que é pantomima. Já já voltamos.
Retornando então, galera, com a correção da atividade que tinha ficado aqui para vocês, então, inspirado ali num dos gênios do cinema, né, nós temos o quê? A definição de pantomima. Então, pantomima define-se como sendo o quê? Então, é um teatro gestual que faz o menor uso possível de palavras e o maior uso de gestos, ou seja, é a arte de narrar com o corpo, né? Então, a pantomima dentro da arte, né, então foi utilizada e muito pelo Chaplin aqui, né, no universo cinematográfico, nos filmes que ele gravou, né, somente utilizando gestos e expressões, né? Então, essa é a ideia da pantomima. Então, o teatro gestual fazendo o menor uso possível de palavras. Às vezes, utilização nenhuma de palavras, né? Através de gestos e movimentações ali, expressões faciais, né? Que era retratado a pantomima. Tranquilo? Então, a definição aqui da atividade que ficou para vocês. E para fecharmos a nossa aula, então, dentro do quadro Saiba Mais, né? Então você já sabe como que funciona. São vídeos, às vezes artigos, que vão melhorar ou aumentar a gama de conhecimento de vocês, né? Então aqui dentro, especificamente dentro da mímica, nós temos 3 vídeos que vocês podem estar clicando no link lá. Então baixou o material, salvou o material lá, já clica nesse link, é automaticamente direcionado ao YouTube, né, que vocês vão estar retratando sobre o assunto da aula de hoje. Mímica, a pantomima e a mímica, né, e o desafio da mímica, qual animal sou, né? Então é um jogo que pode estar sendo realizado em casa. Então no último vídeo ali vocês podem também realizar essa atividade. Então o vídeo também é instrutivo, né? Então você assiste o vídeo, tem as instruções, você pode estar realizando essa atividade aí com os seus familiares no seu ambiente doméstico, né? Então também são todas situações que são retratadas através do jogo. Temos o primeiro na arte, né? Então nós dividimos lá, como vocês viram, né? Nós dividimos a mímica na parte artística e na parte de brincadeiras. Então esses vídeos aqui vêm para complementar e aumentar ainda mais o conhecimento de vocês. Então aqui fica a dica novamente, então trago as dicas que já vimos nas aulas anteriores, né? Então realize movimento, faz alongamento, mantenha-se hidratado, realize as atividades no Classroom, super importante essa realização, garanta a sua presença. Também organizar uma rotina de estudo, né? Então sempre é importante. Como nós não estamos em escola, então nós temos que nos estar adaptados, adequando ao novo método, ao novo estilo de ensino, né? Então essa rotina é super importante. Se organizar, manter a rotina, fazer as atividades sempre no mesmo horário, mantê-las em dia para não deixar acumular, né? Então mantendo as atividades super em dia facilita e muito a organização por parte de vocês. E o movimento faz necessário. Brinque, pule, corra, faz movimentos dentro dos cuidados possíveis. Espero encontrá-los bem na nossa próxima aula. Agradeço a companhia de vocês. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.